Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar dos jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Na quarta-feira vamos ter o Flóculo Porto a jogar contra o Chelsea, o segundo da Liga Portuguesa, a defrontar o quarto da Premier League. O Flóculo Porto regressou da pausa para jogos das seleções com uma vitória sofrida por 2-1 contra o Santa Clara, o terceiro sucesso seguido após a derrota contra a Juventus. Já o Chelsea recomeçou pior, perdeu por 5-2 em casa com o West Bromwich, aquela que foi a primeira derrota em 15 jogos sob o comando de Thomas Tuchel. O jogo será em Sevilha, mas o Flóculo Porto surge na condição de visitante, a mesma de que beneficiou nas duas vezes em que ganhou ao Chelsea. Foram ambas por 2-1 em dezembro de 2004 e em setembro de 2015. Na globalidade do confronto direto, no entanto, o Chelsea tem sido superior, ganhou 5 jogos contra estas duas vitórias dos Dragões e um empate. Esta será a quarta vez que o Flóculo Porto chega aos quartos de final da Liga dos Campeões desde que venceu a competição em 2004. Nas outras 3, foi eliminado. E em 2 dessas 3 ocasiões, a eliminação ocorreu aos pés de equipas inglesas, com o Manchester United em 2009 e com o Liverpool em 2019. Aliás, se contarmos todas as provas, o Flóculo Porto vai com 6 eliminatórias consecutivas perdidas contra equipas inglesas. A última vez que se superiorizou foi precisamente em 2004, quando ganhou ao Manchester United. Esse golo de Costinha foi o ponto de partida para a vitória na Liga dos Campeões dessa época. A somar a isso, nunca o Chelsea foi eliminado por equipas portuguesas. Além dos jogos em fase de grupos, bateu o Flóculo Porto em 2007, o Benfica em 2012 e ganhou a final da Liga Europa também ao Benfica em 2013. O Flóculo Porto tem sido uma equipa regular do ponto de vista ofensivo. Nos últimos 6 jogos marcou sempre 2 golos. Acontece que, mesmo assim, conseguiu perder 2 vezes contra a Juventus, 3-2, no jogo que lhe valeu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, e contra o Sporting Clube Braga, 3-2, na Taça de Portugal. Na verdade, em 4 desses 6 jogos, o Flóculo Porto sofreu golos. Algo que aconteceu também em 7 dos seus últimos 10 desafios. Por isso mesmo, nesses 7 jogos, ambas as equipas marcaram. As únicas equipas a ficarem em branco contra o Porto neste período foram o Sporting, 0-0, o Paços de Ferreira e o Gil Vicente. O Chelsea interrompeu no fim de semana uma tradição de solidez defensiva sob as ordens de Tuchel. Em 14 jogos com o treinador alemão, tinha ficado 12 vezes com a baliza a zeros e só sofrera 2 golos. Mas em 90 minutos contra o West Bromwich apanhou 5. Este foi apenas o segundo dos últimos 10 jogos do Chelsea em que ambas as equipas marcaram. E no lote incluem-se 2 partidas contra o Atlético de Madrid, que os ingleses ganharam por 1-0 e 2-0. O jogo de cartaz destes quartos de final vai ser o Bayern de Munique-Paris Saint-Germain. Afinal de contas, é a repetição da final da época passada. Na altura, ganhou o Bayern por 1-0 com um golo de Coman. As duas equipas tiveram partidas decisivas na luta pelos respectivos títulos de campeão nacional. No fim de semana, o Bayern ganhou por 1-0 fora de casa ao Rasenball Leipzig, assumindo assim mais favoritismo ainda na luta pela Bundesliga. Por sua vez, o Paris Saint-Germain perdeu por 1-0 em casa com o Lille e baixou à segunda posição. O Bayern entra em campo com 7 vitórias consecutivas desde o desaire por 2-1 contra o Eintracht de Frankfurt na Bundesliga. Os alemães vão ainda procurar bater um recorde de 19 jogos consecutivos sem derrota na Liga dos Campeões. Para já, igualaram-no com 18 vitórias e um empate. O Paris Saint-Germain não tem estado tão bem, só ganhou 2 dos últimos 5 jogos, período no qual já tinha perdido também com o FC Nantes. E se é verdade que este confronto costuma favorecer a equipa que joga em casa, pois em 8 jogos só uma vez uma destas equipas se impôs fora, e foi o Paris Saint-Germain em 94-95, o Bayern em casa tem estado muito forte. Esta época, na Allianz Arena, o Bayern tem 15 vitórias e apenas 3 empates. E não perde ali desde novembro de 2019, quando lá foi batido pelo Bayer Leverkusen por 2-1. Acontece que também o Paris Saint-Germain tem sido mais frágil em casa. As últimas 4 vezes que não venceu aconteceram no Parque dos Príncipes. A equipa de Pochettino perdeu ali por 2-0 com o Mónaco, empatou a uma bola com o Barça, perdeu 2-1 com o Nantes e perdeu agora 1-0 com o Lille. O Bayern surge sem o seu principal goleador, Lewandowski, mas a tradição recente fala sempre em golos. Os bávaros marcaram nos 41 jogos que fizeram
esta época. E já vão com 62 jogos consecutivos sempre a marcar, desde o 0-0 com o Leipzig a 4 de fevereiro de 2020, há mais de um ano, portanto. No entanto, só em 3 dos últimos 10 jogos é que a equipa de Hansi Flick manteve a baliza a zeros. Ainda assim, só 2 destes 10 jogos acabaram abaixo dos 2,5 golos, um 1-0 ao Tigres e 1-0 ao Leipzig. Também o Paris Saint-Germain tem protagonizado jogos abertos. No entanto, 4 dos seus últimos 10 desafios acabaram abaixo dos 2,5 golos. Aconteceu na derrota por 2-0 com o Mónaco, na vitória por 1-0 perante o Bordeaux, no empate a uma bola com o Barcelona e na derrota agora por 1-0 com o Lille. E pronto, estas foram as minhas antevisões dos jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.